Olá pessoal, tudo bem? É, Sejam bem-vindos ao canal. Deixe seu like, seu dislike, se desejarem. Compartilhem o canal, divulguem o canal. Comentem, deixem seus comentários no final de cada vídeo. Se gostaram, se não gostaram, se discordem de alguma coisa, desde que fundamente com base na Bíblia, né? Não aqueles comentários sem nexo que uns vêm aqui e falo de peixe, o cara vem falar de carne. Não mostra os pontos em que aquilo que eu apresento esteja errado. Com base em que o que eu estou falando está errado? Qual é a passagem que desmente aquilo que eu disse? É assim que se argumenta. Não chegar aqui e jogar um monte de texto, como dois ou três crentes vêm aqui, solta, joga um monte, dois, três, quatro textos. Às vezes repete tudo que eu já falei e não acrescenta nada, certo? Bom, então dando continuidade o, o vídeo anterior, que falávamos das promessas não cumpridas por Javé, um Deus fracassado, que as suas bênçãos nunca se cumpriam para com aqueles servos dele. As suas maldições também não se cumpriram para com aqueles que ele não queria. A exemplo, como nós vimos no vídeo 2, o Deus hebreu, por meio de Isaac, diz que ia abençoar Jacó. E já o Esaú não teria bênção nenhuma, seria servo de Jacó. E nós vimos que nada disso se cumpriu. Pelo contrário, as passagens nos mostram que Edom, ou Esaú, foi que cresceu, foi que ficou rico, até mesmo na questão de organização social, o Edom, ou Esaú, chegou a esse nível primeiro que Israel. E quanto à questão também da escravidão, Esaú, as passagens mostra, pelo menos nunca foi. Se foi, nunca foi escravo de Jacó, certo? Mas Jacó, que passou a representar as 12 tribos, foi escravo dos egípcios, foi escravo dos babilônios, foi escravo dos persas e medos, certo? É óbvio que quando esses povos conquistaram grande parte desses impérios, todos ficaram escravos, né? Inclusive Edom, né? Mas Edom não foi escravo de, de Israel, certo? Como dizia a promessa de Isaac a Jacó, que diz que esse irmão dele seria submisso a, a Jacó. E o Edom seria submisso ou escravo. Ele, não só ele, como seus parentes, né? Descendentes seriam escravos ou servos de, de Jacó. Isso nunca aconteceu. Pelo contrário, nós, como nós falamos anteriormente no vídeo que postamos, foi Jacó que se ajoelhou eh, como se ajoelhou diante de Esaú, reconhecendo Esaú como superior a ele. Se ajoelhou, prostrou e fez reverência 7 vezes, reconhecendo Esaú como superior a ele, e ele se colocando como servo ou escravo de Esaú. Não foi o contrário que aconteceu. Mostrando assim que o que esse Deus hebreu fala, nada se cumpre, nada se concretiza. E continuando, né, o vídeo, né? O vídeo anterior, as promessas não cumpridas, parte 3. Para completar, veja que ele havia dito, isso aqui eu já tinha falado, dito no vídeo anterior, certo? Mas só para darmos continuidade, eu vou repetir esse pequeno trecho. Para completar, veja que ele havia dito que Edom, que seria escravo, mas na verdade quem se tornou escravo foi Jacó, através dos seus 12 descendentes, que deram origem às 12 tribos e, por fim, ao povo hebreu, os israelitas.
Foram eles que foram escravizados no Egito. Edom não estava lá escravizado no Egito. Quem estava eram as 12 tribos, representadas pelos filhos de Jacó. Por fim, vamos analisar essa outra passagem referente a Jacó. Veja o que ela diz. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e do teu pai Isaque. Essa terra em que estás deitado é tua. Veja que Deus mentiroso. Quando é que até aquela terra é dele? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e do teu pai Isaque. Ele está falando aqui para Jacó, certo? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e do teu pai Isaque. Essa terra em que você está, Jacó, é tua. A terra não era nem do pai, nem do avô Abraão, quanto mais dele. Hein? Aí diz aí, é tua. Dar-te, ou seja, eu a darei a ti e aos teus descendentes. Veja, como é a promessa desse Deus? É sempre assim, pessoal. É igual como é o que acontece hoje. Os crentes ou os cristãos esperam uma promessa que vai sendo passada de uma geração para outra. E aquela que era para receber a promessa ou a bênção, nunca recebe. Morre e não alcança nada. Veja aqui, porque o Deus hebreu falou que Abraão ia receber as terras. Está lembrado do vídeo anterior? Abraão ia receber as terras e, por conseguinte, quando ele morresse, ia passar essas terras, né, a propriedade dessas terras, para seus filhos. Abraão morreu, não conseguiu terra nenhuma. Aí veio Isaac, não conseguiu terra nenhuma. Depois veio Jacó e Esaú, mas a bênção foi estendida para Jacó. Jacó também não conseguiu porcaria nenhuma de terra. Aí Deus Hebreu vem dizendo que essas terras que ele estava pisando, que no caso aqui era as terras de Canaã, dizendo que tinha dado para Abraão e para Jacó. Veja que Deus mentiroso. Agora ele está dizendo que vai dar para Jacó. Veja, dar-te a ti e aos teus descendentes. Ou seja, vai dar agora para Jacó e os filhos dele as terras que ele disse que tinha dado para Abraão e para Isaac. E ainda diz que ele não é homem para mentir, esse Deus. Porque terás tantos descendentes, veja, agora está dizendo que, de novo, vou repetir essa questão, porque vocês observam que o Deus hebreu promete uma coisa para Abraão, aí não consegue, aí passa a mesma promessa para Isaac, aí não consegue, aí passa a promessa para Jacó. Veja que a promessa é a mesma, ele sempre vai passando a promessa para um e para outro. Dar-te a ti e aos teus descendentes aquelas terras dos cananeus, e promete que ele também terá muitos descendentes. Vê se não se encaixa, de certa forma, as promessas que os cristãos esperam. Veja, até mesmo o resultado delas, né? As pessoas esperam alcançar esse dessa promessa, que no caso seria a volta desse Cristo, morrem, morre o pai, morre a mãe, morre o filho, esperando por essa, e normalmente são tudo crentes, né? Ou cristãos. Aí vai passando essa promessa um para o outro. Aí vai morrendo o pai, morre a mãe, os pais no caso, né? Aí morre já morreram os avós, aí morre agora os pais, aí morrem os filhos, aí vem os netos, aí passa essa mesma promessa, essa é a mesma história, e nada se concretiza. É sempre a esperança sendo passada por uma geração após outra, e nada de se concretizar. E nós falamos no outro vídeo, né, pessoal, com respeito a essa questão, né? Paulo mostrou, Paulo deu prova de que o que eu estou falando é verdade. Ele disse que todos os hebreus, desde Abel até o último, nunca alcançaram promessa nenhuma. Não viram cumprimento de promessa nenhuma. O que eles viram ou tiveram foi apenas um vislumbre por meio da fé. Mas fé não é nada. Fé é apenas algo que a pessoa supõe que vai ter. Como ele mesmo diz, né? A fé, Paulo definiu a fé, né? Lá no capítulo 11 de Hebreus, né? Expectativa certa de coisas ainda não alcançadas ou não vistas. E vai ficar sempre nisso. Não vai alcançar nunca.
Aí diz aqui, porque terás tantos descendentes como o pó da terra. Ele falando para Jacó, diz que ele ia ter tantos descendentes como o pó da terra. Hão de cobrir a terra do oriente ao ocidente. Veja que Deus mentiroso. Quando foi que os descendentes de Jacó, é óbvio que essas promessas foram feitas também para Abraão. Abraão nunca teve tantos descendentes, certo? Porque a descendência de Abraão, que deveria ser enorme e numerosa, tinha de ser entre ele e Sara. E eles só tiveram um filho, certo? Eu já expliquei essa questão, não vou repetir novamente aqui, porque eu já falei lá no primeiro vídeo, que eles nunca tiveram descendentes em incontáveis números. É tudo mentira, certo? E agora aqui o Deus hebreu promete a mesma coisa para Jacó, dizendo que ele vai ter tantos descendentes, vai cobrir os seus descendentes vai vir do Oriente ao Ocidente. Quando isso aconteceu com Jacó? Nunca. E Jacó só deu origem ao povo judeu, ao povo hebreu. Qual foi outro povo que Jacó deu origem? Qual foi outro povo que Jacó deu origem, a não ser o povo hebreu? Nenhum povo ele deu mais origem. E do norte ao sul, veja. E todas as nações da terra serão abençoadas por intermédio de ti e deles. Aí é aqui, pessoal, e vocês verem, como eu estou repetindo, essas promessas é sempre passar de um descendente para o outro. Sempre a mesma história, tá vendo? Sempre a mesma história de possuir a terra, do que eles não têm, aumentar em número, serem numerosos. Passou para Abraão, passou para Isaac, passou para Jacó. Aí diz que isso aí ia passar para os descendentes de Jacó. Nada de concretizar. As promessas são as mesmas, percebam. Que Deus mentiroso, né? Só para termos uma ideia, nem a promessa, nem as promessas de Abraão, que eram as mesmas que foram feitas a Jacó, se cumpriram, como já dissemos. Abraão, morreu sem terra alguma, pessoal. Não se tornou dono de terra de nada. Não se tornou dono de nada. Quanto a se tornar pai de muitos povos, também não se cumpriu. Nós já falamos isso. Abraão não se tornou pai de coisa nenhuma de muitos povos. A promessa feita a Abraão era que esses povos viriam da relação entre ele e Sara, pessoal. Portanto, os muitos povos deveriam vir de Sara. E essa velha coitada só teve um filho, que passou a se chamar Isaac. Nem adianta os cristãos alienados, mencionar Ismael, que eles tentam, né, dar uma justificativa, puxando para os filhos que Abraão teve por meio das concubinas e a escrava, no caso Agar. Não, nem adianta os cristãos alienados mencionar Ismael, como sendo um dos exemplos que Abraão se tornou pai de muitas nações. Porque Ismael, segundo a lenda bíblica, diz que ele ia dar origem, ou deu origem aos povos árabes, certo? Aí teria como vindo de Abraão quem? Os hebreus, os árabes, os midianitas, que ele vai gerar por meio de Quetura e outros povos ali, certo? Mas esses aí não valem para a questão da promessa de Javé. Por quê? Porque nós vimos que Javé diz que fez um pacto, uma aliança, um- uma promessa para com Abraão e Sara. Qual era a promessa? De Abraão se tornar dono das terras dos cananeus e de se tornar um homem fecundo. Através de quem? E por meio de quem? Ele seria um pai de muitas nações? Através de Sara. Porque era Sara que não possibilitava
a geração de filhos, porque, segundo algumas passagens, diz que ele era estéril, certo? Então, a promessa de se tornar um grande povo tinha de vir por meio de Sara. Era Abraão e Sara que tinham de gerar esses povos, essa grande quantidade de povos. E não Abraão fecundando com uma escrava ali, uma concubina cá e outras tantas concubinas. Não, a promessa não era de Abraão para com suas concubinas ou com suas escravas. A promessa da grande multidão de povos que viria de Abraão era através de Sara. É tanto que a passagem fala, repete a mesma promessa para Sara, dizendo que ela ia se tornar a mãe de muitas nações e por meio dela viriam reis. Só que nada disso aconteceu, certo? Mentira, de novo uma mentirada que nunca se cumpriu. Sem falar que esses não foram abençoados. Aliás, desculpa por ler, né? Nem adianta os cristãos, como eu disse, alienar os missionários de Ismael e os descendentes de Quetura, como eu já havia mencionado, e os que vieram de Esaú, como povos que vieram de Abraão, e dizer que não, aí Abraão gerou todos esses povos. Mentira, não vale. Por quê? Pois nenhum desses vieram de Sara e Abraão. Os descendentes que Abraão gerou com Quetura não vale para Sara. E os descendentes que vieram de Esaú, que seriam os edomitas, também não vale para Sara, certo? Por quê? Porque eles não foram abençoados. E a promessa era de povos abençoados que viriam de Abraão, certo? Esses povos abençoados é que iam povoar toda aquela terra. Sem falar que esses não foram abençoados, como eu falei, né? Esses não tinham as bênçãos da suposta promessa feita a Abraão e a Sara. Repito, a promessa de muitos filhos deveria se concretizar em Sara, tanto que lhe foi prometido ter um filho, já que ela era estéril. Os demais filhos que viessem de Abraão estariam fora da promessa. Os que vieram por meio de Agar, que foi Ismael, que veio mais tarde, depois que Sara morre, e através de Quetura, que Abraão pega essa concubina, e tantas outras, né, que o texto fala que tinha várias concubinas, e tem outros filhos, isso está fora, isso não envolve a promessa de Javé. Javé estabeleceu a promessa dele para com Sara. Era ele e Sara. Não envolvia Abraão e outras mulheres. Era Abraão e Sara. Os demais filhos que viessem de Abraão estariam fora da promessa. E a prova está no fato de ter Abraão separado os filhos de suas escravas, concubinas. Certo? Outra prova clara de que não envolvia os filhos de Quetura, certo? É que Abraão e outras concubinas que ele teve, é que Abraão pegou um tempo que ele pegou, separou os seus bens e diz que deu alguns presentes para os filhos das concubinas e os mandou embora. Só ficou com, ao seu lado, só Isaac. Por quê? Porque Isaac era o filho da promessa. Isaac, era por meio de Isaac que tinha de se concretizar a tal promessa de Javé, de que dele sairia diversos povos e que deles várias nações seriam abençoadas, porque todas viriam a ele pedir essa bênção. Daí dizer que todas as nações da terra seriam abençoadas. E todos os povos que não fossem do tronco de Abraão viriam de todas as extremidades da terra e iam vir pedir a bênção dessa descendência de Abraão. Daí a ideia de que todos os povos da terra seriam abençoados, certo? No entanto, isso não aconteceu. Isaac não gerou diversos povos, certo? Tudo mentira. Bom, e a prova está no fato, como vou repetir aqui novamente, certo? E a prova está no fato de ter Abraão separado os filhos de suas escravas e de suas concubinas, e o de Sara, que era Isaac, e os mandou embora. Como eu disse, só ficou com Isaac, porque ele era tido como filho legítimo e era ele que era o filho da promessa, e não Ismael e outros filhos que ele teve com Quetura, que gerou os midianitas, por exemplo, e outros povos. Eles estavam fora, não participaram da promessa, tanto que foi expulso de diante dele.
ele já havia mandado Ismael embora com sua mãe Agar, a escrava, antes. Em seguida, mandou embora os de Quetura e os das demais concubinas. Abraão deixou tudo quanto tinha a Isaque. Na verdade, não tinha porcaria nenhuma, né? Mas a lenda diz que ele tinha. Então, ele deixou tudo que supostamente ele tinha nas mãos de Isaque, certo? No entanto, deu dádivas aos filhos das concubinas. Veja aí que o texto fala. Aí. Abraão deixou tudo quanto tinha a Isaque. No entanto, deu dádivas aos filhos das concubinas e mandou-os embora para as regiões orientais, longe de Isaque. Por que longe de Isaque? Porque Isaque era o filho da promessa. Era ele que tinha de herdar tudo que foi prometido a Abraão, que era as terras dos cananeus, a questão de gerar enorme quantidade de filhos, certo? Era esse que marcava a promessa. Tudo isso para que Isaac fosse o descendente da promessa, que herdaria as terras dos cananeus e dele viesse uma multidão de povos, e dessa forma abençoaria todas as nações da terra. Nenhuma das duas promessas de Javé, ou de Jeová, entretanto, se cumpriu em Abraão. Não cumpriu nada. Ainda no livro de Josué, o Deus mentiroso diz que cumpriu com as promessas. Só que não. Veja o que ele diz aí. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra, além do Eufrates, ou seja, de lá de U, né? E o conduzi à terra de Canaã. Dele muitos descendentes, por meio de seu filho Isaque. Por meio de seu filho Isaque, diz que tinha dado muitos descendentes. Quais foram os filhos que Isaque teve? Jacó e Esaú, certo? São muitos descendentes, Jacó e Esaú. Jacó gerou os 12 filhos, que gerou um único povo, né? Em conjunto eram um só povo, né? Que era o povo hebreu. Então não se pode dizer que ele gerou muitos povos. Esaú gerou o povo, os edomitas, é um só povo. Ou seja, muito que podemos dizer aqui, se formos considerar de povos que saiu de Abraão, foi quem? Abraão, diga assim, com relação a Sara, porque a promessa era Abraão e Sara. Seria quem? Os hebreus, que eram constituídos pelas 12 tribos, e os edomitas. Isso é a grande multidão de povos era essa, é? Porque ele fala que de Abraão e Sara viriam uma grande multidão de povos. Dois povos é uma grande multidão de povos? E diz que viriam reis, né? Nações de reis. Onde é que está essa nação de reis? Essas nações de reis que veio de Abraão por meio de Sara. E por conseguinte através de Isaac, o filho da promessa. Cadê a prova disso? Tudo mentira, pessoal. Não se cumpriu nada, repito, não se cumpriu nada. A Isaac de Jacó. A Isaac de Jacó e Esaú. O Deus hebreu dizendo, né? Que Isaac, né? Não foi Esaú e Jacó não vieram de Isaac, né? Aí dizendo que a Isaac de Jacó e Esaú. A Esaú deu os montes de Seir. Veja que mentiroso. Outra mentira dele aqui, viu? Falando aqui através de Josué. Diz que, Esaú, quem é Esaú? Esaú é o irmão de Jacó, que é filho de Isaac. Por sua vez, é neto de Abraão. Aí disse o Deus hebreu dizendo que deu a Esaú os montes de Seir. Por que está falando aqui os montes de Seir a Esaú? Porque Esaú, como nós falamos, recebe o nome de Edom. Aí esses povos edomitas diz que habitaram nessas montanhas aqui, nesses vales de montes de Seir, certo? Daí o Deus hebreu diz que tinha dado os montes de Seir a Edom, ou a Esaú, como propriedade. Diz que tinha dado esses montes a, a Esaú, ou a Edom, como propriedade. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Aí, o que é que nós verificamos aqui, pessoal? Outra mentira. Por quê? O Deus hebreu está dizendo que diz que deu os montes de Seir a Esaú como propriedade para eles. Mentira, pessoal. Por que nós sabemos que é mentira? Porque ele não abençoou Jacó, o Deus hebreu não abençoou Esaú. Ele abençoou foi Jacó, estão lembrados?
que Jacó roubou a bênção de Esaú e o Deus hebreu abençoou Jacó através de seu pai Isaac, cego e enganado, que passou a abençoar Jacó pensando que estava abençoando Esaú. Então Esaú não recebeu bênção nenhuma para que o Deus hebreu venha falar que ele diz que tinha dado os montes de Seir para Esaú. Tá entendendo? Que Deus mentiroso. Se fosse depender se Esaú fosse depender desse Deus mentiroso, ele era para estar na miséria, pobre, porque a promessa dizia que ele ia ser servo de Jacó. E que ele, para conseguir as coisas, tinha que lutar por meio da espada, ou seja, tinha que matar, que roubar. Tá entendendo? E Deus mentiroso. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito, onde foram escravos, né? Esaú não se tornou escravo dos egípcios. Por que essas declarações continuam sendo mentiras? Já antecipei, né? Eu vou repetir novamente aqui, certo? Porque essas declarações que nós encontramos aqui em Gênesis, em Josué, desculpa, em Josué 24, 3, né? E 4, são tudo mentiras novamente. Porque eu acabei de falar, porque Esaú não foi abençoado por Javé. E foi amaldiçoado, no caso, né? Não recebeu bênção nenhuma. Quem recebeu as bênçãos foi Jacó. Aí aqui o Deus hebreu está dizendo que deu terra para Esaú. Porque se lermos as primeiras declarações. Por quê? Porque isso é mentira. Josué. As declarações de Josué 24, 3, 4. Por que isso aí é mentira? Declarações mentirosas. Porque se lermos as primeiras declarações de Javé feitas a Abraão, veremos que os muitos descendentes prometidos deveriam vir de Abraão e Sara. Sim, eram esses dois que deveriam produzir os muitos povos. E nada disso aconteceu. Um segundo ponto que desmascara o Deus todo mentiroso é que, conforme vimos, Isaac deu todas as bênçãos a Jacó. Não sobrou nada que pudesse ser dado a Esaú. Tá lembrado, pessoal? No primeiro vídeo nós mostramos lá que o Esaú implorou lá: meu pai, me dê alguma coisa que sobrou dessas bênçãos que o senhor passou para Jacó. Aí o pai disse: não, meu filho, não tem nada mais. Eu dei tudo que era possível dar para seu irmão. Você, o muito que você vai ser é escravo de seu irmão. Você e seus descendentes todos serão escravos do seu irmão. E o pouco que você conseguir vai ser por meio da espada. Você não vai ter paz. No caso, quer dizer também que o filho nunca ia ter paz. Aí fala que Jacó ia ter abundância de alimento, né? E de vinho. Já Esaú ia passar por necessidades. Ou seja, as bênçãos se estenderam para Jacó e nada para Esaú. Aí o Deus hebreu falando, disse que tinha dado terra lá, os montes de Seir, para Esaú ou Edom. Deus mentiroso da desgraça. É óbvio, repito, hein, pessoal? Eu falo Deus mentiroso da desgraça porque ele não existe, né? Falamos assim porque ele é retratado como sendo um ser real aqui nessas passagens e muitos acreditam que ele o seja, certo? Mas ele não é nada, não existe. Provas mais claras do que essas é impossível, né? Porém, contra suas declarações, né, que ele deu todas as bênçãos para Jacó, né, e nada para Esaú. Porém, contrariando suas próprias declarações, Javé disse que deu a montanha de Seir para Esaú, como se essas terras, essas propriedades do Monte Seir, foi dado como uma bênção dele para com o Esaú. Repare que mentira, Deus mentiroso. Isso é uma mentira, pois que sua profecia de Javé, dizia que Esaú serviria a Jacó, ou seja, este seria senhor de Esaú. Edom, que é Esaú, não teria bênçãos. Seria um povo dominado. Os cristãos acham que Abraão esperava entre seus descendentes o Messias.
Mentira! 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 Isso é mentira. Isso não é verdade. Eles nunca, esses descendentes de Abraão, nunca imaginou existir Messias nenhum. Nunca esperou Messias nenhum. A história do Messias começa a partir de Davi. Eles esperam, depois de Davi, eles esperam novamente que venha surgir, dentre a casa de Davi, um outro rei semelhante a ele. Mas não um rei específico, tá entendendo? Um rei específico. Seria um filho de Davi, somente isso. Que ia novamente reinar em Israel e que ia levar os hebreus novamente à glória anterior que eles tiveram, assim como supostamente estiveram no tempo de Davi. Era um rei, esse Messias que os hebreus passaram a esperar, posteriormente ao tempo de Davi, era um rei humano, ele não era um rei meio homem, meio Deus, como inventaram para Jesus. Era um homem que ia vir da linhagem de Davi e ia reinar em Israel e acabou. Era assim que esses judeus ou hebreus esperavam o seu Messias posteriormente posteriormente o reinado de Davi. E antes de Davi, hebreu nenhum esperava Messias nenhum. Não existe profecia de Messias nenhum anterior às passagens de Davi. Isso é mentira. Não existe. E todas que eles apresentam como sendo referente a Messias é tudo mentira, é tudo passagens descontextualizadas, mal entendidas e mal interpretadas, como é de costume deles, né? Nenhum hebreu esperava por Messias algum. Não existia essa promessa. Digo, anterior a Davi. Não existe. Você pode pegar todas as histórias anteriores a Davi até o Gênesis, você não vai encontrar uma passagem falando de Messias nenhum. Nenhuma passagem que os hebreus esperavam por Messias algum. Isso é mentira. Ela só veio tomar corpo quando Davi morre. Essa história de Messias surge só depois quando Davi morre. Anteriormente a ele não surge, né, a história de Messias. Ela só veio tomar corpo quando Davi morre e os hebreus almejam um líder à sua semelhança. As nações que o texto diz que seriam abençoadas em Abraão e depois em Isaac e Jacó, seriam nações geradas a partir de hebreus, pessoal, e não de pagãos. E o que não faz nem sentido, né? Como é que um hebreu ia gerar outra nação, né? Um único povo ia gerar outras nações diferentes? Não tem o mínimo de sentido, né? Sobretudo você imaginar que o Deus hebreu proibia, né, em algumas passagens proíbe, que os hebreus tivessem relações com outros povos. É para ficar naquele mundinho fechado deles, hebreu com hebreu, hebreu com hebreu, hebreu com hebreu. Ou seja, como é que ia gerar novas nações? Se havia essa proibição dos hebreus manter algum relacionamento conjugal com outros povos. Estão entendendo a mentirada que é? Então a ideia era que seriam nações geradas a partir de hebreus e não de pagãos. Vejam, por exemplo, que as demais nações pagãs seriam benditas se abençoassem aqueles que viessem dos hebreus. Do contrário, seriam amaldiçoadas. Essa é a conclusão do texto. Abaixo, vejam. Este cheiro do meu filho é o bom cheiro da terra e dos campos que o Senhor abençoou. Que o Senhor te dê sempre abundância de chuvas para as suas searas, colheitas ricas e vinho novo. Que muitos povos te venham a servir e te honrem, que seja senhor dos teus irmãos e que te respeitem. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Gênesis 27, 27. Porque os cristãos mentem, dizem que aquele que, por meio do teu descendente, serão abençoadas todas as nações da terra, e dizem que aí era o Messias, e por conseguinte seria Jesus. Não tem nada a ver, pessoal. O descendente ali não é um indivíduo. O descendente ali são vários indivíduos que viriam por meio de Abraão, sobretudo através de Sara, e por conseguinte através de Isaac, entendeu? Eram povos
No caso, todos hebreus, de sangue hebreu como Abraão, que seriam abençoados. Eram outros povos pagãos que viriam pedir a bênção desses povos que seriam oriundos do sangue de Abraão. Tá entendendo? Tem nada a ver de Messias essa história aí. Tudo mentira. Portanto, portanto, esse Deus imaginário, imagina aqui, pessoal, porque esse texto eu fiz lá pro pessoal lá do meu canal, lá no, o canal não, lá na minha página lá no Facebook, certo? Aí eu pego o texto que já foi publicado lá e eu altero para cá para se encaixar aqui, né? Como essa plataforma é cheia de lero-lero, aí eu tiro os kkks que eu boto lá, e lá eu brinco muito com kkk, certo? Então aqui eu tiro para não gerar nenhuma polêmica e lá eu pego pesado. Às vezes eu uso uma linguagem um pouco pesadazinha, certo? Então, de vez em quando eu venho e tenho que tirar essas coisas aqui para não gerar nenhum bloqueio no canal, certo? Portanto, esse Deus imaginário é um canalha que desde o princípio nunca cumpriu nada, pessoal. Suas promessas, as promessas desse Deus e suas profecias são todas furadas. São puras enganações que só crianças poderiam acreditar. Ou então pessoas que se comportam como tais, né? E tem a mente de uma criança que lê gibi, achando que seu conteúdo pode ser uma realidade. Crentes ou cristãos, vocês estão sendo enganados. Acordem para o mundo real. Encarem a frieza desse mundo e vivam como deve ser. Esqueçam esses deuses que não servem para nada, exceto para prometerem coisas futuras que nem você, nem seus filhos, nem seus netos, nem seus tataranetos, nem o que tantos netos vocês tiverem, alcançarão tempo algum. Acordem, cristãos. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhem, divulgue o canal, comentem e até a próxima.